Vídeo nós vamos falar sobre abordagem comunitária com ênfase em diagnóstico de saúde da comunidade. Antes da gente começar, eu queria mostrar para vocês quais são os capítulos do tratado que tem trabalhando nessa aula de abordagem comunitária. No último vídeo nós falamos um pouco sobre territorialização, em que nós apresentamos algumas ferramentas do Google Maps que podem auxiliar nesse processo. E na sequência nós temos outros 4 capítulos que o tratado codifica como abordagem comunitária. Então nós temos o capítulo 29, que fala sobre diagnóstico de saúde da comunidade, que é a ênfase do vídeo de hoje. Nós temos um capítulo que fala sobre cuidado domiciliar, que também vai ser objeto de aula nossa nesse mês de maio. E nós temos dois capítulos que falam sobre grupos na atenção primária e sobre terapia comunitária, que também são assuntos que a gente vai estar agregando aí ao currículo da residência nas atividades internas da unidade, tá? Então, o que nós esperamos com essa aula de abordagem comunitária com ênfase em diagnóstico de saúde da comunidade? Nós esperamos que ao final desta apresentação vocês sejam capazes de conceituar diagnóstico de saúde da comunidade, diagnóstico de demanda e sala de situação. Então, são os 3 conceitos prioritários que nós vamos estar trabalhando nesse vídeo e também na aula do dia 10. Nós esperamos que vocês sejam capazes de correlacionar estes conceitos com a prática do planejamento em saúde, que vocês sejam capazes de correlacionar esses 3 conceitos prioritários e a prática do planejamento em saúde com a territorialização, que é esse processo que vocês estão produzindo aí em relação aos mapas e aos dados das equipes. E mais adiante a ideia é que a gente possa, em um outro vídeo, instrumentalizar vocês com ferramentas de Excel que facilitem a elaboração de um diagnóstico de demanda, para que, ao fim, vocês sejam capazes de realizar um diagnóstico de demanda no contexto da área de atuação de vocês. Para começar, eu trouxe algumas justificativas de por que é importante a gente trabalhar com esses conceitos. Se vocês quiserem fazer pausas nos vídeos para poder ler aí o conteúdo dos slides, fiquem à vontade, porque eu vou pensar só alguns elementos principais. Nesse primeiro slide, eu trouxe algumas informações que temos no primeiro capítulo do tratado, em que ele descreve alguns dos princípios da medicina de família e comunidade. Um dos princípios diz o seguinte: o médico de família e comunidade é recurso de uma população definida. Então, nós temos uma determinada população pela qual nós somos responsáveis. No nosso país, essa adscrição de clientela, essa população pelas quais nós somos responsáveis, ela é definida a partir de uma base territorial. Mas nem todo lugar trabalha dessa forma. Existem vários lugares do mundo em que a nossa população é definida a partir de um critério de adesão à lista, né? Seja por base populacional, seja por livre adesão a listas de pacientes, existe um número X de pessoas pelos quais nós somos responsáveis e existe uma responsabilidade por parte do médico de família e comunidade de trabalhar em prol de melhorar as condições de saúde dessa população, principalmente aquela que nós identificarmos como uma população de maior risco social. Outro princípio da medicina de família e comunidade diz que a medicina de família e comunidade é influenciada pela comunidade. Então, os aspectos de vida que cercam aquela população pela qual nós somos responsáveis vai interferir e influenciar no nosso trabalho. Nós devemos, então, estar abertos, né, a nos adaptarmos e a buscarmos respostas para essas necessidades que surgem, né, no meio da nossa população de responsabilidade. Então, por exemplo, nós temos agora lá no Nordeste uma situação bem específica em relação à emergência da Zika, da chikungunya e da microcefalia, que com certeza vai afetar a prática dos médicos de família e comunidade daquela região. Tanto no sentido da gente estar preparado, por exemplo, para lidar com a artralgia pós-chikungunya e atuar, por exemplo, no desenvolvimento dessas crianças com microcefalia, seja diretamente, seja através da coordenação do cuidado, são coisas que não estavam até pouco tempo atrás na nossa caixa de ferramentas, mas que a gente vai precisar buscar, né, respostas para poder atender a demanda dessa população. Em relação ao nosso território em particular, nós tivemos uma situação ano passado de uma área bem vulnerável do território que tinha uma dificuldade de saneamento básico bem significativa que impactou em muitos casos de verminose, inclusive alguns casos graves em crianças pequenas, que demandou que a equipe, né, que era responsável por aquela população, buscasse respostas e se capacitasse para lidar com aquela situação específica. Então, sejam condições clínicas, sejam situações sociais, sejam condições geográficas, seja grandes desastres, seja o que for, existe uma necessidade do médico de família de perceber, de estar sensível a essas mudanças que ocorrem, né, na sua comunidade, para que ele possa se preparar para dar resposta a essas demandas que surgem, tá? Então, o objeto do nosso trabalho, ele tem muitas coisas que já são bem definidas e bem específicas, mas ele é fluido em uma grande maneira, no sentido de que a gente vai estar se adaptando ao que é a necessidade das pessoas pelas quais nós somos responsáveis.
Nesse segundo slide tem algumas frases do capítulo de territorialização, em que ele apresenta a territorialização como uma ferramenta para que nós possamos conhecer quais são os problemas que afetam a saúde da minha população, de modo que eu possa intervir neles, né? Então ele fala que a territorialização é uma condição para a obtenção e análise de informações sobre as condições de vida e de saúde da população. E fala que os problemas e as necessidades da população de um território serão conhecidos a partir de uma coleta sistemática de dados, por meio da qual serão determinadas as populações expostas a risco. No slide seguinte, ele fala aqui, o planejamento das ações de saúde, né, que vai derivar desses problemas coletados, ele requer informações específicas sobre o tamanho e a distribuição dos problemas de saúde. Essas informações geralmente não vão estar disponíveis, a gente vai ter que buscar elas, né? Então ele traz aqui que a territorialização é uma das ferramentas para a gente poder conhecer as necessidades da nossa população e que a coleta sistemática de dados, que no geral não estão disponíveis de uma maneira fácil, também fazem parte do nosso trabalho, de modo que a gente possa fazer o planejamento estratégico situacional, que é a ferramenta que vai nos permitir priorizar problemas, identificar problemas prioritários e planejar a nossa intervenção sobre eles. Em resumo, nesse slide nós temos aqui que o médico de família e comunidade é recurso de uma população definida, havendo uma responsabilidade para assegurar melhoria nas condições de saúde dessa população, que os problemas e as necessidades dessa população serão conhecidos a partir de uma coleta sistemática de dados, por meio do qual serão determinadas as populações expostas a risco, os problemas prioritários, as vulnerabilidades e as relações interespaciais que geram necessidade de intervenção, para que, por fim, nós possamos fazer o planejamento das ações de saúde, que vão requerer informações específicas que, no geral, não estão disponíveis. Então, nós vamos precisar buscar essas informações para que nós possamos planejar e executar as nossas ações de saúde. Tá? Planejar e executar levantamentos especiais. Aí que entra os conceitos com os quais nós vamos trabalhar nessa aula e também no encontro do dia 10. Esse planejamento e execução de levantamentos especiais, ele se dá através do diagnóstico de saúde da comunidade, do diagnóstico de demanda e da organização de salas de situação. O primeiro conceito é diagnóstico de saúde da comunidade. Tá? O diagnóstico de saúde da comunidade ele é, por definição, um estudo transversal, em que eu faço num dado recorte do tempo, né? Porque as variáveis de desfecho e exposição são coletadas em um mesmo momento, certo? Então, é basicamente um estudo transversal, em que eu vou coletar, né, informações junto à minha comunidade, no geral por amostragem, né? Com foco em determinadas situações específicas. E aí ele fala aqui no tratado, ele tem um quadrinho que traz as etapas de um diagnóstico de saúde da comunidade, né? Então, precisa ser feita uma redação de protocolo de pesquisa, enviado ao comitê de ética. Nós vamos trabalhar com instrumentos, né? Então, no geral, são instrumentos de pesquisa. Com certeza, vocês já na faculdade tiveram contato com isso. Então, a gente elabora lá um instrumento para que a gente possa coletar dados junto à nossa população. A gente vai ter que definir uma amostragem, né? No geral, a gente não vai conseguir fazer isso com toda a nossa população. Precisa ter entrevistadores, precisa aplicar e preencher os questionários, precisa padronizar a interpretação das medidas do questionário. No geral, você pode fazer um estudo piloto, coletar os dados, digitar os dados, analisar os dados e divulgar os resultados, tá? Então, essas seriam as etapas de um diagnóstico de saúde da comunidade. Então, basicamente, para fazer um diagnóstico da comunidade, eu preciso definir, né, um objeto de estudo, o que eu quero saber sobre aquela comunidade. Eu quero saber, por exemplo, na campanha de Papa Nicolau, com que frequência as mulheres escolhem seu Papa Nicolau, se é a frequência do Ministério da Saúde de cada 3 anos ou se é uma frequência maior ou menor, se elas só acessam, por exemplo, a unidade por oportunidade da campanha. Eu vou definir algumas coisas específicas e aí eu vou preparar, né, um questionário, vou preparar um estudo, né, e aí vou aplicar esses questionários lá na campanha de Papa Nicolau. Esse é um exemplo, por exemplo. Tá? Bom, diagnóstico de demanda, o segundo conceito com o qual nós vamos trabalhar. O diagnóstico de demanda, ele é uma pesquisa rápida e barata, tá? Ele é uma ferramenta útil para definir o padrão de morbidade, o perfil dos usuários do serviço e ele nos traz informações sobre o processo da assistência à saúde, além de características de atendimento da prática dos profissionais de saúde. Então, ele pode trabalhar não necessariamente com dados de entrevista direta à população. Você pode trabalhar a partir de dados que você já possui, né? Sejam dados primários que você obtém direto com a população, como, por exemplo, quando a gente faz aquele preenchimento de planilhas de atendimento, ou, por exemplo, em relação aos sistemas de informação que nós temos no município, o ESUS,
enfim, o CIS pré-natal, outros sistemas de informação, tá? Existem limitações no diagnóstico de demanda, que é a questão do subregistro, da impressão no registro, por isso é importante a gente registrar as coisas direitinho, registrar a produção, ter as nossas planilhas de acompanhamento bem atualizadas para que a gente possa confiar nesses dados, né? E ele sugere aqui que o cálculo da amostra para estudos de demanda deve ser pelo menos 10% da demanda do serviço em uma semana típica de atendimento de cada estação do ano. Então eu posso, às vezes, trabalhar com todos os dados ou eu posso trabalhar com uma parcialidade de dados de modo que eu possa ter aí uma representação mais fiel da realidade, porém não com a análise total dos dados, tá? Então a diferença entre diagnóstico de saúde da comunidade e diagnóstico de demanda, que o diagnóstico de saúde da comunidade eu vou direto na população conversar com ela. O diagnóstico de demanda eu posso fazer a partir de dados já coletados de outras maneiras. Eu posso fazer uma análise de dados apenas. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de diagnóstico de demanda, tá? Para vocês poderem conhecer como é que isso é aplicado na prática. Então, nós temos aqui a tese de mestrado do Gustavo Gusso, né, que ele fez um diagnóstico de demanda em Florianópolis, utilizando a CIAP-2, que nós discutimos lá na oficina de registro. O que o Gusso fez nesse estudo? Né? O objetivo desse estudo foi avaliar os principais motivos de consulta, problemas e comorbidades nas unidades básicas de saúde de Florianópolis, Santa Catarina, e testar o uso da CIAP-2 baseado na avaliação de encontros, porém interrelacionando os motivos de consulta expostos pelos pacientes com os problemas encontrados pelos profissionais. Então ele fez um diagnóstico de demanda aí, que rendeu uma tese de mestrado bem interessante que tem disponível na internet. Aqui nós temos um artigo que foi publicado em 2015 na revista da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, sobre motivos de consulta mais comuns nas pessoas atendidas por uma equipe de saúde da família em Fortaleza. E aí ele conta aqui que ele trabalhou com dados que foram colhidos no primeiro semestre de 2012, né? Que foram posteriormente classificados na CIAP, tabulados, analisados no EpiInfo e que isso produziu alguns resultados ali, né? Total de 1.044 encontros, 68% para o sexo feminino, 32% para o sexo masculino. Faixa etária predominante consistiu de pessoas de 20 a 39 anos. Foram encontrados 1.985 motivos de consulta. Os capítulos mais comuns foram geral e inespecífico, respiratório, digestivo, músculo esquelético, circulatório. E aí ele foi destrinchando esses dados e isso acabou virando um artigo da revista que, inclusive, se eu não me engano, um dos autores aí também escreveu o capítulo do Promef que vocês leram. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de mini diagnóstico de demanda que eu fiz o ano passado, no primeiro mês ordinário de acolhimento da equipe, né? Não sei se você sabe dessa história da União, mas nós começamos, primeiro a equipe que teve acolhimento foi a equipe 1, e a partir do ano passado isso foi estendido para 5 equipes da unidade, agora somos 6, né? Mas esse foi o primeiro mês de acolhimento em que todas as equipes da unidade estavam fazendo acolhimento no modelo que nós conhecemos hoje. E aí eu colhi alguns dados das planilhas de atendimento ali do acolhimento da equipe e produzi alguns resultados aqui que eu trago para vocês. Então, naquele primeiro mês de acolhimento, nós tivemos uma procura de 464 pessoas no mês, tá? Dos quais 435 foram acolhidos por enfermeiro ou profissional de enfermagem e 29 evadiram antes de passar com esse profissional. Evasão bem baixa, né? Para o mês inteiro, 29 pessoas foram embora. Dessas 435 pessoas atendidas por enfermeiro, 163 pessoas foram acolhidas por médico no mesmo dia. Tá? Aqui a gente tem uma análise dos desfechos. Desses 435 pessoas acolhidas, 92 pessoas tiveram a sua demanda de atendimento resolvida pelo profissional de enfermagem no momento do acolhimento. 144 pessoas precisaram ser agendados, tá? E 163 pessoas conseguiram ter sua demanda atendida por médico no mesmo dia. E 36 pessoas a gente não sabe o que aconteceu com elas por falta de registro. Esse gráfico em pizza traz também o desfecho, né, por profissional. Então, o que nós temos aqui? Toda essa zona cinza, que é a maior parte dos nossos usuários que passaram com o enfermeiro, aqueles 435, acabaram passando comigo no mesmo dia. 21%, uma parte bem significativa também, tiveram seu problema resolvido, solucionado na conversa com o profissional de enfermagem. 8% deles são sem registro, a gente não sabe o que aconteceu com eles, são aqueles 30 e poucas pessoas que a gente falou antes. 3% geraram agendamento com matriciador, na época nós tínhamos o suporte do Dr. Maurício, que era ginecologista que estava na equipe. 3% das nossas pessoas que passaram no acolhimento de enfermagem acabaram sendo agendadas com ele. 13% foram agendadas em grupo, que também é bastante bom a gente ter grupo para dar vazão para a nossa demanda.
Nenhum foi marcado com enfermeiro. Por quê? Porque foi mês de férias da enfermeira da nossa equipe, tá? Só por isso que não teve nenhum agendamento de enfermagem. E 18% acabaram vindo parar na agenda, né, da médica de família, no caso eu. O tempo de espera do nosso acolhimento daquele primeiro mês foi o seguinte: ninguém esperou até 60 dias, tá? Então isso é bem bacana porque em muitos lugares a gente sabe que tem agenda para 90, 120 dias. Então não teve nenhum dos nossos usuários que frequentaram a OBS na nossa equipe, né, naquele mês, que precisaram esperar até 60 dias para passar. 3% esperaram até 45 dias. 8% até um mês de espera. 10% até 15 dias. Até 7 dias, 9%. E nenhum registro em relação a tempo de espera, que a gente não sabe o que aconteceu com 11% das pessoas. E a imensa maioria, 59% da nossa demanda, esperou 0 dia, ou seja, passou no mesmo dia. Tempo de espera entre os pacientes que foram agendados. Aí, tirando aquelas pessoas que passaram no acolhimento do mesmo dia, a gente tem aí que 1% esperou até 60 dias, no caso deve ter sido pouquinhas pessoas ali que não apareceu significativo nesse gráfico aqui. Até 45 dias, 9% das pessoas, até 30 dias, 28%, até 7 dias, uma semana, 31%, excelente tempo de espera, e até 15 dias, também é um excelente tempo de espera, 31%. Então a gente tem aí toda a zona cinza, laranja e azul de pessoas que esperaram menos de 30 dias para passar, que é um resultado bastante positivo. Motivadores de consulta, alguns dados gerais, aqui classificado pelo escrito mesmo, né? Então, procedimentos, né? Teve poucas pessoas, febre ali teve 2, pedir encaminhamento 4, veio encaminhado 4, retorno 7, administrativo 8, mostrar exames 14, renovar receita 29, mostrar exames de uso profissional 39 e outras razões 99. Esses aqui são dados em relação àquelas 163 pessoas que passaram no acolhimento no dia. Motivadores de consulta pelo capítulo da CIAP. Então aqui embaixo nós temos todos os capítulos da CIAP, né? Lembrando que o A é geral e inespecífico, foi um dos maiores motivadores, que inclusive casa, né, com os resultados que o pessoal de Fortaleza achou no trabalho deles. B é coisas relacionadas ao sangue. Nessa época eu codificava resultado de exame com B, tá? Acho que provavelmente é por isso que é tão alto, porque a gente não tem uma incidência grande de doenças do sangue na nossa prática da atenção primária. Mas como tem a questão do motivador de consulta se mostrar resultados de exame, algumas pessoas eu estava codificando naquela época como B. Depois eu parei e comecei a codificar só como A60 ou A61. Mas isso aqui teve um impacto em relação aos resultados do capítulo sangue, né, da CIAP, nos motivadores de consulta de maio. D é digestivo, né, nós também temos aí bastante pessoas consultando problemas digestivos. F são problemas relacionados à visão, temos um número menor, mas mais significativo que o H, por exemplo, que são problemas relacionados à audição. Temos aí o K, que são os problemas circulatórios, né? O L, que são os problemas músculo-esqueléticos. O N, que são os problemas neurológicos. O P, que são os problemas psicológicos. O R, que são os problemas respiratórios, que também é compatível. Nós estamos agora no mês de maio, né? E aí a gente também está vendo muita gente com problema respiratório. E isso também foi observado no ano passado, coincidindo aí com a nosso período aí de gripe e de vacina. Esses são problemas da pele, sempre aparecem de uma forma bem estável, assim, né? Bem horizontal no nosso acolhimento. T são os problemas endocrinológicos, né? Então, diabetes entra aí, problema de tireoide entra aí. U são problemas urológicos. W são problemas relacionados à gravidez. Aí não entra por quê? Porque as nossas gestantes estão na agenda, né? E elas têm acesso de agendamento facilitado, não precisa vir ao acolhimento, só depois que abre o CIS pré-natal acaba marcando sempre ou dentro da sala, agora no caso, alguns casos tem que marcar na recepção por causa da agenda da enfermagem. Mas como o gestante tem acesso direto à agenda, a gente não atende gestante no acolhimento, a gente atende gestante e puericultura dentro da agenda, né? É por isso que não aparece ninguém aí. X são problemas de saúde da mulher, Y são problemas de saúde do homem e Z são problemas sociais que com certeza estão subnotificados aí, né? A gente tende a não caracterizar isso como principal motivo de consulta, mas existe também. Aqui são motivadores de consulta por ordem de maior prevalência por capítulo, né? Então aqui estão todos os capítulos e aqui a gente tem do mais para o menos, né? Então o primeiro aí são os problemas respiratórios, seguidos pelos problemas digestivos, musculoesqueléticos, neurológicos, de pele e de saúde da mulher. Depois, né, curiosamente, vem os problemas circulatórios e endocrinológicos, né? Para quem tem uma concepção de atenção primária focada em linha de cuidado e ação programática, né? Isso pode surpreender bastante. Vocês percebam que a gente tem
uma demanda por parte da população de muitos problemas que vão além da diabetes e da hipertensão, né? E aí nós temos aqui no final, também talvez subnotificada, a questão dos problemas de saúde mental. Em relação aos motivadores de consulta dentro da agenda, aquilo ali era acolhimento, né? Então, dentro da agenda, continua tendo geral e inespecífico, né? No geral é amostra de exames, renovação de receita, que é a A50, A60 que é amostra de exames que eu pedi, a A61 são amostras de exames que outros profissionais pediram. Na época, foi o primeiro mês que a gente estava trabalhando normalmente na equipe, então tinha muito resultado de exame da equipe 1, tinha muito resultado de exame dos pacientes que vieram da equipe 2, então a gente estava vendo muito A61 naquela época, que era resultado de exames tanto da Bruna quanto da Iracema, que acabavam voltando para mim, né? Por conta da divisão da área. Então, por isso que a gente tem um A bem inchado. Já caiu um pouquinho a questão do B, né? O digestivo continua importante, os problemas circulatórios e endocrinológicos, aí eles adquirem, né, uma coisa um pouco mais importante e aparece o W, porque são as linhas de cuidado mesmo, né? Então, nós temos aqui muitos retornos, né? E isso, com certeza, nesses A tem muito hipertenso diabético com resultado de exame. Temos, né, os hipertensos diabéticos representados aí no K e no T, e temos aí então os problemas, os pré-natais, né, que ainda eram pouquinhos na equipe nessa época, porque as equipes no geral terminam os pré-natais quando ocorrem essas mudanças de área, mas já representados aí também, né, nesse gráfico que analisou as consultas que foram agendadas, tá? Então, isso são exemplos aí de diagnóstico de demanda que a gente pode produzir a partir dos nossos dados, e a nossa ideia é que vocês consigam trabalhar com isso também, tanto em relação aos dados que vocês vão produzir, quanto em relação aos dados que as equipes já têm produzidos, seja nas suas planilhas internas, sejam no ESUS e nos dados de produção que a gente tem e pode, enfim, conseguir informações muito importantes a partir dessas fontes. Para terminar, o último conceito, que é o conceito de sala de situação. A sala de situação de saúde é um espaço físico ou virtual onde a informação em saúde é analisada sistematicamente por uma equipe técnica para caracterizar a situação de saúde de uma população. A sala de saúde é um instrumento que surgiu no campo militar com a finalidade de monitorar situações de perigo em que o tempo é uma variável fundamental. É também chamada de sala de guerra. As primeiras referências à aplicação do conceito de sala de situação para a saúde foram publicadas por Carlos Matos, técnico em planejamento da Comissão Econômica para a América Latina, como uma nova abordagem para o planejamento na gestão governamental. Então, sala de situação é um espaço, né, no geral, a gente vai ter um local para coletar os dados, para consolidar dados que me mostram informações específicas a respeito do momento atual. Então, por exemplo, a gente tem uma sala de situação grudada na cortiça lá da sala de equipe, onde a gente faz reunião de equipe, em que a gente tem alguns dados do CIAB em relação à quantidade de pessoas que a gente tem por área, em relação à quantidade de hipertensos, em relação à quantidade de diabéticos, em relação a casos de tuberculose, em relação a casos de rancenias, em relação a gestantes, em relação a óbito infantil, né? Então a sala de situação é assim, por exemplo, você precisa tomar uma decisão, né? Em relação a mudar alguma coisa ou aconteceu algum problema e você precisa pensar como agir em relação àquele problema. A primeira coisa é você pensar o que está acontecendo agora. Eu preciso ter uma análise da situação atual para eu poder entender esse dado e tomar uma decisão, né? E aí, então, a gente faz esses levantamentos em relação a informações da equipe no momento. A sala de situação ela tem que ser atualizada, né? Porque a minha situação de hipertensos diabéticos em 2015 era uma, agora que mudou a equipe, a nossa situação é outra, né? Então, é basicamente esse o conceito de sala de situação. Eu trouxe aqui para vocês uma coisa bem interessante, que é um site que a gente tem na internet do Ministério da Saúde, que é a Sala de Apoio à Gestão Estratégica do Ministério da Saúde, que tem alguns indicadores aí que vocês podem acessar, que são indicadores gerais, nacionais, né? Em relação a HIV, dengue, febre amarela, hanseníase, leishmaniose, leptospirose, malária, meningite, né? Então, em relação à saúde do trabalhador, a gente também tem outros indicadores, indicadores de mortalidade, do que está morrendo a população brasileira, né? Isso é uma sala de situação, é a consolidação em dado momento da situação de saúde, no nosso caso, né? Em que se encontra, né? Seja o país, seja a cidade, seja o estado, seja a microárea, seja a equipe com a qual a gente está trabalhando. E essa situação ela precisa ser atualizada. Eu trouxe aqui um exemplo de sala de situação que rendeu uma publicação científica. Acho que é bem importante que a gente esteja sempre pensando em produzir cientificamente, né, produzir conhecimento aí no âmbito da atenção primária. E aí a gente tem esse estudo aqui da sala de situação e estratégia necessária para reconhecer as necessidades de saúde. Então ele coloca aqui, né, que o objetivo desse trabalho é expor a experiência da criação de uma sala de situação de uma equipe na estratégia de saúde da família no município de Mossoró.
E aí ele fez um estudo descritivo realizado pela equipe de Estratégia de Saúde da Família da Unidade Básica, Dr. José Holanda. A estratégia da produção da sala de situação é um caminho para reconhecer as necessidades sociais de saúde da população do território. A coordenação municipal determinou que todas as equipes de estratégia de saúde da família do município produzissem a sala de situação como item obrigatório para o desfecho do ano de 2012, em uma reunião com os gerentes das unidades. Constavam 7 áreas que deveriam ser descritas: saúde da mulher, saúde da criança, controle de diabetes médio, hipertensão arterial sistêmica, saúde bucal, produção geral, vigilância tuberculose, hanseníase e saúde mental, tá? E aí ele apresenta os resultados aí dessa experiência de fazer a sala de situação dessas equipes, tá? Aquilo que, por exemplo, os gerentes apresentam às vezes nas reuniões gerais em relação à produtividade, né, dos médicos, enfermeiros, dentistas, é uma sala de situação da produtividade da unidade, né? Então tem esse conceito aí. Por fim, o planejamento em saúde, né, é definido como uma ferramenta que tem como finalidade aprimorar o serviço de saúde e auxiliar administrativamente a adequação desses serviços, tá? A análise da situação de saúde comumente produz uma lista de problemas que não podem nem devem ser abordados de modo simultâneo. Então demanda que a gente priorize aí os problemas. E aí ele fala que a Organização Mundial da Saúde propõe alguns critérios, né, que nos ajudam a priorizar problemas. Existem várias matrizes de planejamento estratégico que nos auxiliam também na priorização de problemas, e aí a gente vai trabalhar com vocês um pouco mais adiante, tá? Mas o que fica é que o planejamento de saúde é uma ferramenta, existem técnicas de planejamento e ele serve para que a gente possa priorizar problemas e programar a nossa intervenção. Resumindo, esperamos que vocês já consigam conceituar diagnóstico de saúde da comunidade, diagnóstico de demanda, sala de situação e planejamento em saúde, tá? No próximo vídeo, que a gente vai postar mais adiante, nós vamos trabalhar sobre algumas ferramentas de Excel que permitem que vocês peguem dados, coloquem em planilhas de Excel e que vocês possam processar esses dados de modo que eles produzam informações úteis, tá? Então, mais adiante a gente vai falar sobre as funções conte valores e conte C, sobre alguns filtros que nos auxiliam a analisar dados, sobre tabelas dinâmicas e como construir gráficos, né? Que basicamente é isso, é o que vai ser necessário a gente fazer para analisar os dados dos nossos diagnósticos de demanda. E essa aí é a referência que a gente usou para fazer essa aula, né? E acho que era isto.